As barragens são uma maravilha da engenharia moderna, mas também representam um risco significativo caso algo dê errado. A história está repleta de exemplos de grandes falhas em barragens que levaram a grandes catástrofes. Conheça agora alguns desses casos. Mongólia 2021. Em 18 de julho de 2021, uma área remota do interior da Mongólia experimentou um dos maiores rompimentos de barragens dos últimos anos e recebeu muito pouca atenção da mídia. Devido a um período prolongado de chuva forte, uma onda de água atingiu a barragem de Shifa, mas eles mal sabiam que seus problemas estavam apenas começando. Alguns momentos depois, a barragem desabou. É surpreendente como isso recebeu pouca cobertura internacional, especialmente quando você considera a quantidade de água envolvida. Colossais 46 milhões de metros cúbicos, causando graves inundações na região. A barragem foi criada para armazenar água para irrigação e controle de enchentes. Na verdade, ela havia sido reparada e reforçada apenas 5 anos antes, mas ainda não aguentava as fortes chuvas que a área recebia. Neste dia fatídico, as chuvas atingiram 23 centímetros por metro quadrado, sem contar o montante dos dias anteriores. Ao todo, 16.500 residentes foram afetados pela falha e 217 quilômetros quadrados de terra foram inundados. Pontes, edifícios e estradas foram destruídos. Felizmente, não houve vítimas devido às evacuações oportunas, considerando-se que tudo poderia ter sido muito pior. Texas 2019. A represa do Lago Dunlap, que fica perto de New Braunfels, no Texas, experimentou o que é conhecido como falha Spillgate em 2019. Isso fez com que 300 toneladas de água desabassem repentinamente rio abaixo e que o nível da água do lago caísse cerca de 3 metros ao longo de apenas algumas horas. A barragem tinha cerca de 91 anos quando isso aconteceu. Quando o vídeo começa, parece um dia como qualquer outro. Alguns segundos depois, uma grande parte da parede desaba, permitindo que o lago escoe. Esse colapso fez com que o lago quase fosse completamente drenado no final do dia. Os residentes foram instruídos a reduzir o consumo de água, embora o lago não fosse sua única fonte de água. A causa da falha é atribuída ao envelhecimento do aço estrutural. A represa do Lago Dunlap, desmoronando assim, chamou a atenção para todas as outras represas antigas do Texas. De acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, 1.263 barragens estão em alto risco no estado. Existem 67 barragens com mais de 50 anos localizadas no mesmo município do Lago Dunlap. O problema não é apenas que elas estão se degradando com o tempo, como é de se esperar. O problema é que, quando essas barragens foram construídas, os códigos de segurança eram bastante diferentes. Então, algo que poderia ter parecido uma ideia boa para um engenheiro em 1928 pode não parecer tão seguro para um engenheiro em 2021. Talvez a pior parte seja que muitas dessas barragens também não tenham nenhum tipo de plano em vigor sobre o que fazer em caso de falha. Rússia 2009. Em 17 de agosto de 2009, a maior e uma das mais poderosas usinas hidrelétricas da Rússia experimentou um colapso de proporções épicas. Graças às câmeras de vigilância, podemos ver muito do desastre à medida que ele se desenrolou. No início do vídeo, você pode ver onde o desastre começou. A turbina 2 sofreu uma falha catastrófica e as salas de máquinas inundaram em um instante, ao mesmo tempo que a energia no painel de controle principal caiu para zero e toda a área sofreu um apagão. No vídeo, os trabalhadores podem ser vistos correndo para fora do prédio, tentando fugir da barragem quando a água começou a inundar o estacionamento. Sem energia, o portão do estacionamento não funcionava, então ele teve que ser levantado manualmente para permitir a saída dos carros. O acidente foi causado por vibrações excessivas da turbina que fizeram com que os suportes da turbina 2 fossem danificados ao longo do tempo, desgastando-os até o ponto em que essa falha catastrófica foi possível. Um relatório posterior também descobriu que no momento do acidente havia 6 porcas faltando nos parafusos que cobriam a tampa da turbina em 49 parafusos recuperados.
No final, muitos trabalhadores perderam a vida como resultado deste trágico desastre e 9 das 10 turbinas foram gravemente danificadas ou destruídas. Esta falha ocorrida em agosto de 2009 levou a corte generalizado de energia na Rússia. Em 2014, 5 anos após o incidente, os reparos foram concluídos a um custo de mais de $1 bilhão. Califórnia, 2017. A Califórnia é um estado em que não chove muito. Por isso mesmo, o estado experimenta incêndios florestais em grande escala. No entanto, em 2017, as coisas mudaram. A Califórnia foi atingida por tempestades torrenciais que fizeram com que o estado tivesse seu inverno mais chuvoso em quase um século. Localizada ao norte de Sacramento, no sopé das montanhas Sierra Nevada, fica a represa Oroville, com uma altura de 235 metros. É a barragem mais alta dos Estados Unidos. Em 2017, a barragem sofreu uma grande ruptura, forçando a evacuação de mais de 180 mil pessoas que viviam abaixo da represa nas margens do rio. Este vídeo pode parecer uma cachoeira natural, mas na verdade é um desastre causado pelo homem. O relatório oficial afirma que por causa da chuva, os operadores da barragem decidiram usar o vertedouro principal na esperança de baixar o nível do lago rapidamente. Depois que eles notaram algo estranho no padrão de fluxo do vertedouro principal, o Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia teve que fechá-lo enquanto eles decidiam o que fazer. E foi nessa época que perceberam que a estrutura de concreto do vertedouro estava comprometida. Durante o fechamento, a chuva continuou a chegar, o que deixou os funcionários com duas opções: ou abrir o vertedouro principal mesmo que ele tenha sido danificado, ou permitir que a água passasse pelo vertedouro de emergência. Eles pensaram que abrindo o vertedouro principal mais uma vez, mas em uma taxa limitada, seria o suficiente para controlar o nível do lago. Mas eles estavam errados. Em 11 de fevereiro de 2017, a água cobriu o vertedouro de emergência pela primeira vez desde a construção da barragem. Por pior que pareça, poderia ter sido ainda pior. A erosão ameaçou desmoronar o açude de concreto. Se isso tivesse acontecido, uma parede de água de 9 metros teria sido lançada rio abaixo e a inundação teria sido mais rápida e mais devastadora. Em 1º de novembro de 2018, os reparos do vertedouro principal foram concluídos com sucesso. Minnesota, 2015. Os humanos não são os únicos que gostam de construir represas. Os castores também constroem barragens, não de concreto, mas de madeira e lama. Embora elas não fiquem tão grandes, elas ainda podem ser bastante impressionantes. Em 2015, um grupo de castores construiu uma grande barragem em Cook, em Minnesota. Um dia, por razões desconhecidas, a barragem sofreu uma grande falha, liberando quase todo o lago que foi criado pelos castores no processo. Felizmente, ninguém foi pego pelo vazamento. De acordo com o dono da propriedade, a barragem durou cerca de 7 anos antes deste dia fatídico. Eu não sabia exatamente por que os castores construíam represas. Em primeiro lugar, nós construímos nossas represas para gerar eletricidade, armazenar água e reorientar os fluxos dos rios e lagos. Pois acontece que os castores constroem represas principalmente para criar um abrigo contra predadores. Mas vai além disso. Uma vez que seu novo lago está cheio, eles constroem casas que só podem ser acessadas por meio da água. A maior barragem de castores do mundo fica em Alberta, no Canadá, e tem 850 metros de comprimento. Bastante impressionante para uma espécie que nem mesmo tem polegares opositores.